Gênesis 12, versículo 1, que diz: ora, disse o Senhor a Abraão, sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai e vai para a terra que te mostrarei. De ti farei uma grande nação e te abençoarei. E te engrandecerei o nome, se tu uma bênção. Senhor, nós pedimos ao Senhor que através desta palavra, a tua igreja, Senhor, possa ser edificada. E de certa forma, tirar esses exemplos para um padrão de vida que venha glorificar o teu nome. Em nome de Jesus, amém e amém. Nós ouvimos várias coisas, né? Acho que a maioria usou foi esses versículos, quando nós estudamos sobre este tema. Porque nós entendemos que aqui foi tudo onde começou, né? E aí a história de Abraão foi uma jornada, e essa jornada teve histórias maravilhosas, que nos abençoou muito, né? A gente viu altos e baixos, a gente viu derrotas e vitórias, mas eu entendo que Abraão, diante da sua história, a gente carimba que ele realmente foi um homem de fé, né? Um homem que foi justificado pela fé e não por obras, como alguns desejam a ser. Os judeus antigamente, está lá escrito em Romanos capítulo 4, eles aplicavam nos seus estudos, dizendo que a justificação era por obras. Mas o apóstolo Paulo veio, né, dizendo para essa turma que não é por obras que uma pessoa é justificada, mas é por fé. Pela fé, né? E Abraão ele foi justificado pela fé. E é sobre isso que eu gostaria de terminar esse estudo. Eu intitulei esta manhã esse estudo como o alcance da fé, né? Se tu uma bênção, o alcance da fé. Abraão foi esse grande exemplo de homem de fé em Deus. Mas o que eu acho interessante, irmãos, é que se nós olharmos aqui, e com certa sutileza a gente entende que Abraão ele não nasceu com fé. Ele não nasceu pronto. E se nós olharmos para nós, isso acontece com a gente também. Nós não nascemos com fé. E a gente não nasceu pronto. Aliás, ninguém nasce pronto. A gente olha até para a pessoa de Jesus. Jesus Cristo, ele cresceu na fé. A Bíblia fala lá em Hebreus que Jesus ele aprendeu a obedecer. Então Jesus, ele foi sendo Deus, Jesus humano, ele foi se desenvolvendo na fé ao longo do tempo. Então, irmãos, é assim que a história de um cristão. Nós não nascemos prontos, nós não nascemos na maturidade. Eu quero que vocês entendam que a nossa fé ela é desenvolvida ao longo dos anos. Eu não sei se você consegue comparar você do que você foi antes. Muitas vezes nós iniciamos a nossa carreira cristã cheio de empolgação, né? A gente quer fazer tudo, quer salvar pessoas, quer fazer a obra, quer cantar, quer pregar, quer discipular, quer evangelizar, e assim vai. Mas a partir do momento que vem uma situação adversa, a partir do momento que vem uma perseguição, ou uma dificuldade, ou então uma injustiça, o que acontece? Você desanima e sai. Você sai do propósito. Por que você sai desse propósito? Porque até então você não tem aquela maturidade de fé. Você não tem, você ainda não conseguiu chegar no pleno entendimento, num plena de convicção em relação à sua fé em Deus. Porque aquele que tem fé em Deus, irmãos,
aquele que conseguiu crescer e ter uma maturidade na fé em Deus, ele não retrocede. Não existem pessoas, não existem circunstâncias que fazem com que você retroceda. Mas muito pelo contrário, faz com que você avance. Então nós podemos ver isso. Eu acho interessante na Bíblia que nós podemos tirar aquelas pessoas que desenvolveram na fé, outras pessoas que alegrou o coração de Jesus, né, a respeito da fé. Quem lembra daquela mulher cananeia, né, onde a filha estava endemoniada ali, e essa mulher pediu desesperada um auxílio, uma ajuda de Jesus, e Jesus, de certa forma, olha, eu não vim aqui para ajudar nenhum cananeu, mas eu vim aqui para ajudar os filhos de Israel. Aí ela se colocou no lugar dela, ela falou, não, peraí, eu como das migalhas. Aí Jesus, nossa, mas que fé dessa mulher, né? Agora tem aquela outra história de um homem, em que um filho dele estava endemoniado, né? E o demônio se manifestava na sua fala, e o homem era mudo, e a Bíblia fala que esse homem mudo, que estava sob efeito do demônio, ele era jogado, né, para um lado, para o outro, onde o demônio jogava ele para o fogo, e o pai pedindo ajuda a Jesus, e Jesus ouvindo-o dizendo para ele, poxa, me ajuda pela minha falta de fé. Então esse homem compreendeu que ele não tinha aquela fé, que era uma fé que se desenvolvia, uma fé que gerava algo tremendo no coração dele. Então, meus irmãos, nós podemos falar aqui na Bíblia a respeito de várias pessoas em seus estágios na fé. E creio que nós, como cristãos, nós desenvolvemos na fé. A gente cresce, a nossa salvação é pela fé. Mas a nossa fé ela vai se desenvolvendo a partir do momento que a gente vai caminhando e tendo essa vida cristã. E eu me pergunto, como que nasceu essa fé em Abraão? Né? Como é que foi? Como é que foi a história de Abraão, é onde eu quero entrar nesse assunto. Como é que iniciou-se aqui essa peregrinação da fé de Abraão? Porque, de fato, ele foi um exemplo para nós como um homem que teve fé, a tal ponto que ele foi chamado o pai da fé. Então, a primeira coisa que eu queria destacar, e que aconteceu na vida de Abraão e que acontece com as nossas vidas também, que a fé nasce na palavra que vem da parte de Deus. Não existe outra forma que a fé ela se desenvolve. Primeira coisa que aconteceu em Abraão foi ele ter ouvido a voz do Senhor. Então eu entendo que não partiu dele, não partiu de Abraão, a partir de Deus. Essa questão dele poder ter essa fé, gerar dentro dele essa fé. Abraão, ele não escolheu ter fé. Eu entendo que, olhando para a Bíblia, eu entendo que Paulo, apóstolo Paulo, quando ele foi chamado, ele não escolheu ser apóstolo. Ele simplesmente indo para Damasco, Jesus apareceu para ele. E falou com ele. Jesus lançou uma palavra sobre Paulo. Noé, quando ele construiu a arca, você acha que Noé queria construir uma arca, irmão? Será que Noé era construtor de arca? Não. Eu creio que Noé não tinha nem ideia como era construir uma arca. Mas Deus lançou sobre ele uma palavra e ele começou a construir uma arca. Então, queridos, Abraão foi a mesma coisa. Estava ali Abraão, vivendo a sua vida normal. A Bíblia fala que ele estava na sua família ali, vivendo uma vida comum, numa terra idólatra. Exatamente numa terra idólatra,
onde o nosso Deus, o nosso Senhor, não era conhecido ali, não tinha vida com Deus ali. Aí ele escolhe, geralmente, Deus vai lá e escolhe um Abraão, uma pessoa comum, que estava lá vivendo a sua vida de uma forma normal. E ele vai e aparece para Abraão dizendo: Abraão, sai da sua terra, da tua parentela e da casa de teu pai e vai para a terra que te mostrarei. De ti, Abraão, farei uma grande nação. Eu vou te abençoar. Eu vou te agradecer e seja uma bênção. Começou desse jeito, irmãos. Olha como é que começou a fé, a jornada de fé de Abraão, ouvindo a palavra do Senhor. Ouvindo uma palavra que veio da parte do Senhor. Portanto, Abraão teve essa experiência com Deus. E essa experiência com Deus, ele fez com que Abraão se apoiasse o quê? Na sua palavra. Eu quero dizer algo muito interessante para você, irmão. Coisa que nós falamos há algum tempo. Não é novidade para você. Irmão, se você tiver preguiça, se você não tiver desejo de ler a Bíblia, de ler a palavra do Senhor, você nunca vai crescer na fé. Eu creio que a palavra de Deus, ela alcançou as nossas vidas neste século, nesse mundo de hoje, para que nós pudéssemos ter fé no nosso Senhor. Mas a sua fé, ela só vai gerar vida dentro de você a partir do momento que você aprender a desenvolver, a buscar esse conhecimento que vem da parte de Deus. Então, meus irmãos, a partir do momento que Abraão se apoiou na palavra de Deus, ele não teve o quê? Dúvida. A Bíblia fala que Abraão foi. Abraão não lidou com a dúvida. Abraão, ele me mostra aqui que ele não lidou com um pensamento positivo. Mas ele literalmente se apoiou nessa incerteza, na certeza inabalável de que Deus era o Deus de Abraão, o Deus dele, e que ele ouviu essa mensagem, ouviu essa palavra, e ele foi caminhando com Deus, sem ter dúvida nenhuma. Então o que nós aprendemos aqui? Que a fé em Deus, irmãos, como seu objeto, é a sua palavra. E não tem como fugir dela. A nossa fé se baseia na palavra do Senhor. A Bíblia fala, né, que a nossa fé vem pelo ouvir, né? E ouvir a palavra do Senhor. Então a nossa fé é gerada ouvindo a palavra. Se você tem fé hoje, porque lá atrás você ouviu alguém falando para você. Amém por isso? Então, Deus lança sobre Abraão a sua palavra, e a Bíblia fala que ele fez o quê? Ele creu. Ele não duvidou. E a partir do momento, irmãos, que eu entendo aqui que Abraão creu nessa palavra do Senhor, ele saiu do seu lugar e ele foi caminhando, e a partir dessa caminhada, a sua fé ela foi se desenvolvendo. Abraão não começou pronto aqui, mas ele simplesmente teve uma atitude. Então a fé, a primeira coisa que gerou dentro dele foi uma atitude de caminhar com Deus, uma atitude de ser direcionado por Deus, uma atitude de ser guiado pelo Senhor. Então, meus irmãos, é assim que começa. Não tem outra forma. Não tem outra forma. A segunda coisa que eu gostaria de destacar aqui, que a fé, quando ela é gerada no ser humano, ela gera dentro do interior do ser humano a certeza de coisas e a convicção de fatos. E quando essa pessoa vive esta verdade, ela alcança o coração do Senhor. Ela alcança o coração de Deus. A partir do momento em que Abraão creu na palavra de Deus,
gerou dentro de Abraão uma certeza, irmão, uma convicção, que ele foi atrás da palavra que foi lançada sobre ele. Eu não sei se você já ouviu uma palavra que veio da parte de Deus sobre a sua vida. Eu não sei como é que foi a sua atitude em relação a isso. Mas o que eu vejo aqui é que Abraão, a partir do momento que Deus falou com ele, ele creu e foi. Eu entendo que Abraão ele não estava preparado. Ele não sabia o que ia se passar lá na frente. Abraão, talvez ele não imaginou em se passar de um homem, de certa forma, medroso. Um homem que ele iria errar. Ele não imaginou que ele ia passar por diversas situações desfavoráveis, em que teve que dar sua própria esposa para um rei do Egito, para ele não ser o quê? De certa forma sacrificado, morto. Então Abraão ali, ele não sabia o que ele ia passar. Ele não sabia que ele tinha que separar do seu sobrinho. Ele não sabia que ele tinha que participar de guerra. Ele não sabia que ele tinha que ir lá salvar o seu sobrinho. Ele não ia saber de nada. Ele simplesmente, quando ele ouviu a palavra de Deus, a palavra do Senhor lançada sobre ele, ele creu e foi, irmãos. Essa é que é a grande questão. Por que ele foi? Porque Deus lançou sobre ele uma promessa, e que essa promessa iria cumprir, e que para ela se cumprir na vida dele, ele tinha que ir. Ele tinha que sair do lugar. O que eu entendo aqui, irmãos? Eu entendo aqui que se existe uma promessa de Deus para as nossas vidas, se tem algo da palavra de Deus para nós, e se nós não tomarmos nenhum tipo de atitude, eu creio que a gente não tem fé. Se nós ficarmos o quê? Parados. É a mesma coisa eu querer falar assim, ó, Deus vai te usar. Deus vai te usar na palavra, vai te usar na canção, vai te usar. Meu irmão, se você ficar parado, as promessas de Deus não vão cumprir na sua vida não, irmão. Você precisa fazer a sua parte. Como é que Deus vai usar um pastor se ele não estuda a palavra do Senhor, se ele não faz a parte dele? Como é que um músico vai ser usado por Deus se ele não ensaia? Se ele não se desenvolve? Se ele não busca? Como é que as coisas vão acontecer lá na sua casa se você não faz a sua parte? Não tem jeito. As promessas de Deus, ela acontecem, irmão, quando você toma atitude. Isso chama-se fé. Foi o que Abraão mostrou para nós. Deus falou, ele creu. E foi. Não existe aquela história de você crer e ficar parado. Não existe. Amém por isso, irmãos? Agora eu quero que você entenda. Geralmente aquelas pessoas que ficam paradas são as que mais murmuram. Né? Não vou falar porque eu não sou bom de piada. Mas existem aquelas pessoas que só murmuram, irmão. É porque não faz. É porque não faz a coisa certa. E acaba colocando Deus como se fosse um político. Deus prometeu e não cumpriu. Meus irmãos, nós temos que entender o seguinte, que quando Deus, ele lança uma palavra, ele lança uma promessa sobre você, como assim ele lançou em Abraão, ele cumpre. Ele vai cumprir. Não tem jeito. Deus é fiel. Então Abraão aqui, ele entendeu que a promessa de Deus e realidade são a mesma coisa. Guarda isso no seu coração. A promessa de Deus
e realidade são a mesma coisa. Amém por isso, irmãos? Se Deus lançou sobre você uma palavra, uma promessa sobre sua vida, Ele vai cumprir, irmão. Ele só não vai cumprir se você ficar parado. Se você ficar murmurando. Se você ficar fazendo de coitadinho. Se você ficar lidando, se entregando à realidade que você vive. A realidade, irmão, é algo na sua vida que você não pode ficar parado e olhando ela te consumir. A realidade da sua vida foi feita para você enfrentar. E você derrotar aquilo que precisa ser derrotado. E você tem que ir avante. Não importa. Não importa quais são as muralhas que estão na sua vida. Mas o importante é que Deus está com você. E que se essa muralha estiver na sua frente, você vai superar essa muralha. Assim como as muralhas de Jericó foram derribadas, assim também, irmãos, é a realidade das nossas vidas. Talvez amanhã você... Está quente aqui, irmão? Se pudessem diminuir. Se você, irmão... Eu esqueci aqui, fugiu do meu raciocínio. Se você amanhã enfrentar, se você amanhã tiver diante de você uma muralha, enfrente. Não murmure. Não fique quieto de braços cruzados. Deus, Ele começa a mover a partir do momento que você crê e você age. Não importa se você vai acertar ou vai errar. Não importa. Mas o que eu vejo, o que chamou a atenção no coração de Deus aqui em relação a Abraão, não foram os seus acertos e nem os seus erros, mas foi a sua perseverança. Porque Abraão aqui ele errou. Abraão aqui muitas vezes foi imaturo. Abraão aqui foi carnal. Mas uma coisa ele não fez. Foi parar. Ele foi atrás das promessas do Senhor. Então você prova, meu irmão, que você crê em Deus. Você prova que você tem fé quando você persevera. Quando você persevera. E muitas vezes, irmãos, infelizmente, nós podemos vacilar nessa questão. Quantos de nós paramos? Quantos de nós paralisamos por uma situação difícil, né? Quantos de nós? Quantos de nós paramos de servir a Deus por questões, por dificuldades que o próprio ministério demanda? Quantas pessoas deixam de estar casados porque enfrentam crises no casamento, demandas no casamento, que em meio à situação difícil, em vez dela crer e continuar perseverando, ela para e a promessa de Deus não se cumpre. Quantas e quantas pessoas. Portanto, irmãos, isso aqui, eu acho que tem tudo a ver conosco. Essa realidade de vida aqui tem tudo a ver com a gente. E tudo isso tem a ver com fé. Porque fé, meus irmãos, é acreditar naquilo que Deus pode fazer. Se você está com uma dificuldade em alguma área na sua vida, se você se entregar, você vai morrer, irmão. O mundo é implacável. No aspecto financeiro, no aspecto emocional, até no aspecto de saúde também. Né? Quantas e quantas pessoas que se entregam por causa de uma enfermidade e esquece que a última palavra vem de Deus.
Eu vejo quantas e quantas pessoas já foram condenadas por médicos e foram curadas. Eu me lembro que o seu Carlos, é Carlos, né? Seu Carlos, o pai do nosso irmão Christian, nós estávamos no hospital, o Irã, ficamos lá até de madrugada. O médico simplesmente falou aqui para nós, tem jeito mais não. Ali não tem jeito não. Como é que faz? Ali não tem como mais fazer, vai morrer. Ele condenou. Mas ali nós oramos. Nós oramos, irmãos. E o que aconteceu? Deus tirou aquele homem daquela situação. A última palavra veio dele. E eu acho lindo quando o médico ele fala assim, é só Deus. Mas esses médicos, eu acho que todo médico tinha que ser crente. Porque eu acho que quem mais vê os milagres de Deus são os médicos. Porque existem tantas pessoas que chegam no hospital e, né, com o meio da medicina não tem o que fazer, mas o cidadão sai dessa situação por conta de uma ação divina. E foi o que aconteceu com o irmão Carlos, irmãos. A última palavra veio do Senhor. Então, meus irmãos, nós fomos chamados para andar em fé. Não vacilem com isso. Nós fomos chamados para entrar numa atmosfera de uma fé sobrenatural. Eu entendo que Abraão, quando ele foi chamado por Deus, gerou dentro dele uma fé, mas só que essa fé ainda estava para ser maturada, ainda estava sendo uma fé inicial. Ele foi, e a partir do momento que ele creu, ele foi. As dificuldades da vida foram transformando o coração dele. E ele foi se tornando uma pessoa que tinha uma fé do quê? Sobrenatural. Abraão, ele chegou a ser uma pessoa a confiar em Deus, mesmo quando tudo parecia estar o contrário da vida dele. Isso foi gerando dentro dele. Foi gerado dentro de Abraão que Deus era fiel para cumprir as suas promessas, mesmo num cenário decadente, mesmo numa situação difícil. Eu quero lembrar aqui que Deus lançou sobre ele a promessa de um filho, irmão. Irmão, a gente precisa imaginar a história. Então vamos imaginar a história. Irmã Corália, vou fazer uma pergunta para a senhora. A senhora se vê como mãe hoje? A senhora consegue imaginar a senhora ficando grávida hoje? A Sara era mais idosa que a irmã Corália, irmãos. Então vamos imaginar. Abraão, irmãos, ele nunca duvidou. Ele nunca duvidou que a promessa de Deus iria se cumprir na vida dele. Ele tinha certeza que as coisas iriam acontecer. Ele errou no processo, sim, errou. Diversas vezes. Mas ele entendia no coração dele que as promessas de Deus iriam se cumprir. Ou seja, irmãos, os erros, os problemas, os desafios, o medo não fez Abraão parar. Não fez Abraão parar. Ele creu. O que gerou dentro de Abraão não foi a certeza do desconhecido. Mas o que gerou dentro de Abraão é a certeza do invisível. Porque a partir do momento que Deus lançou sobre ele a sua promessa, ele sabia que Deus iria cumprir, ele só não estava vendo.
Mas queria se cumprir, iria. Porque quando Deus lança uma palavra, irmão, de promessa, o que acontece? Ela já se cumpriu, irmão. Basta você correr atrás e fazer as coisas acontecer. Entenda que Deus é fiel. Nós que somos infiéis. Muitas vezes nós que somos incrédulos. Muitas vezes é nós que desistimos no meio do caminho. Então Abraão, irmãos, ele sabia que as coisas iriam acontecer na vida dele. Não importava o que ele iria passar, mas o que ele tinha certeza em seu coração, que as coisas iriam acontecer na vida dele. E terceiro, a fé que ama a Deus acima de todas as coisas. Foi gerado dentro da vida de Abraão. Foi uma fé que ama a Deus sobre todas as coisas. E eu vejo por mim que esse é o ponto máximo para um cristão chegar no plena maturidade para com Deus. É tendo uma fé que ama a Deus acima de todas as coisas. Eu vejo isso como uma maturidade, como o fim de todas as coisas no plano natural. Abraão, quando ele lançou sobre ele a mensagem, ele não estava pronto, mas ao longo dos anos, as coisas foram acontecendo na vida dele, e eu quero chegar na história aqui bem rapidamente, de Isaac, quando nasceu seu filho, seu amado filho, seu tão esperado filho, o maior presente que ele recebeu da parte de Deus. Aí Deus chega nele e fala assim: Abraão, sacrifica o seu filho, por amor a mim. Meus irmãos, eu entendo aqui que o nosso amor a Deus é a nossa maior prova de fé. Se nós conseguimos colocar o nosso amor em primeiro lugar a Deus, nós chegamos naquela fé que toca no coração de Deus e que faz de nós aquele verdadeiro cristão. Aquele verdadeiro cristão que glorifica o nome de Deus. Qual é o primeiro mandamento, meus irmãos, que nós temos? Amar a Deus sobre todas as coisas. Amar o Senhor sobre todas as coisas. Então nós precisamos, como cristãos, chegarmos a essa fé que ama a Deus acima de todas as coisas. E Abraão, em meio a sua jornada de fé, lá na frente ele entendeu isso. Ele começou com uma fé inicial. Aí ele foi para começou aquela progressão na fé, uma fé progressiva. E ele chegou na maturidade final da sua vida com uma fé inabalável. Essa fé que fez com que ele amasse a Deus sobre todas as coisas. É esse ponto que eu quero chegar para você. Falar para você, encerrar esse estudo para você essa manhã. É essa fé que nós devemos chegar, irmãos. Amar a Deus sobre todas as coisas. Amar a Deus mais do que o seu trabalho. Amar a Deus mais do que a sua esposa. Amar a Deus mais do que o seu filho. Amar a Deus mais do que o seu dinheiro. Amar a Deus sobre todas as coisas. Abraão, ele foi... ele foi confrontado por Deus para dar aquilo que ele mais amava, irmão. Que foi o seu filho. Aí eu pergunto para você, será que você está preparado para ser confrontado por Deus? Porque para você amar a Deus, você precisa o quê? Abrir mão. E talvez não. E você precisa abrir mão daquilo que você mais ama na sua vida. Isso é que é uma fé que o cristão precisa chegar.
E é por isso que eu li o quê? As bem-aventuranças. Quando você chegar a amar a Deus sobre todas as coisas, quando você conseguir entrar nessa maturidade, nesse nível de fé, você vai conseguir fazer o que o Sermão do Monte mostra para você fazer. Então vamos ler todos juntos, novamente o Sermão do Monte. Coloque lá, por favor. Capítulo 5. Pode ser a partir do versículo 2. Versículo 3 dizendo. Versículo 3. Vamos ler todos juntos? Bem-aventurados. Versículo 5. Os que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os limpos de coração, porque verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os perseguidos da justiça, porque deles é o reino de Deus. Pode parar aí. Não, pode pôr o 11. Bem-aventurados sois quando por minha causa vos o quê? Injuriarem. E você será perseguido. E mentindo contra vocês. Falando mal de vocês, difamando vocês. E vocês vão estar o quê? Amando o Senhor. Sendo sal e luz deste mundo. É essa fé, irmãos. Foi essa fé que Abraão chegou. Abraão enfrentou várias provas. Mas ele chegou nessa maturidade. Eu quero dizer, talvez você esteja hoje enfrentando uma prova terrível na sua vida. Mas essa prova, meu irmão, ela te serve para te lapidar. Ela te serve para você ser transformado. Essa prova, ela serve para você alcançar uma fé inabalável. Portanto, eu digo para você, não desista. Persevere. Foi assim que Abraão fez na sua vida. Abraão, quando ele foi confrontado por Deus, a Bíblia fala que há muito tempo Deus não falava mais com Abraão. Aí de repente, passaram vários anos, aí Abraão ouve a voz do Senhor novamente, dizendo: Abraão, pega o seu filho e sacrifica ele em favor de mim, por amor a mim. O que Abraão fez? Ele foi. Então Abraão, que foi gerado dentro de Abraão, e que eu peço a Deus que isso seja gerado dentro de nós, algo maravilhoso, irmãos. Foi lançado no coração de Abraão uma fé que não questiona. Foi lançado dentro do coração de Abraão uma fé que priorizava a Deus sobre todas as coisas. Que era obediente à voz do Senhor. Uma fé de que Deus estava no controle da vida dele todos os dias. É assim que nós precisamos caminhar e desejar para todos nós. Amém por isso, irmãos? Que esses estudos que nós ouvimos de Abraão, isso venha gerar vida em nossos corações. Vamos ficar de pé. Sadraque, Mesaque, Abidnego foram lançados numa fornalha de fogo. Por quê? Porque não adorou outro Deus, dizendo que se Deus quiser, Ele pode me tirar dessa fornalha. Foram 3 homens também que chegaram a esse alcance da fé. Essa fé maturada. Essa fé que nós precisamos chegar para glorificar o nome do nosso Senhor Jesus Cristo. E eu pergunto para você, você está preparado para isso, irmão?
Você tem se preparado para isso? Como é que está a sua peregrinação? Como é que está o seu caminhar, seu modo de pensar, o seu modo de agir? Como é que está o seu projeto de vida? Será que a fé que foi gerado dentro de você está em primeiro lugar na sua vida? Fé, meus irmãos, não é aquilo que vem da parte de Deus para te abençoar. Mas fé é aquilo que precisa ser gerado dentro de você para você viver aquilo que Deus deseja de você. Coloque a mão no seu coração. Eu quero, de certa forma, confrontar a você. Eu quero lançar sobre você que a sua fé, ela precisa ser a maior prova de amor que você tem a Deus. Eu quero lançar sobre você que você precisa ter uma fé rendida, uma fé perseverante e uma fé obediente. Se está ruim, não importa, Deus está no controle. Ele vai te dar vitória. E prospere, meu irmão. Eu quero orar aqui, Senhor, diante da tua igreja. E clamar, ó Deus, a tua provisão sobre o teu povo. Quero dizer ao Senhor, ó Pai, que muitos de nós somos falhos aqui. Quero lançar sobre o Senhor, ó Pai, que muitos de nós fracassamos. Muitos de nós, ó Pai, ainda não fez com que nós entrássemos nesta convicção, desta fé que glorifica o teu nome, Senhor. E eu quero clamar, ó Pai, esta manhã aqui, desperta-nos, ó Deus. Desperta-nos, desperta o nosso coração, desperta-nos, Senhor, o nosso emocional, a nossa mente. Desperta, Pai. Venha confrontar o nosso orgulho, venha confrontar, ó Pai, a nossa soberba. Venha confrontar, ó Pai, a nossa mentalidade natural, Senhor. E que o Senhor venha desenvolver em nós, ó Pai, aquilo que é espiritual, aquilo que é eterno, Pai. Que a tua igreja venha andar de fé em fé. E que esse caminhar, ó Pai, chega num final em que nós possamos provar o nosso amor ao Senhor através da nossa fé. É assim que eu oro, entregando a vida do teu povo em tuas mãos, em nome de Jesus. Amém e amém.